Olá, estamos na aula de número 54 e o assunto é pronome possessivo. Estamos dando continuidade aos tipos de pronomes dentro das classes de palavras. O pronome possessivo, como o próprio nome já diz, é aquele tipo de pronome que vai indicar posse. Quem é dono de quê, quem possui o quê. Ele é um tipo de pronome variável porque ele tem flexão. Ao todo são 3 flexões, a de pessoa, a de gênero e a de número. Agora preste bastante atenção nisso que eu vou falar. A flexão de pessoa do pronome possessivo está diretamente ligada ao possuidor, à pessoa que possui. Já as flexões de gênero e número estão diretamente ligadas ao elemento possuído, à coisa possuída. Ok? Eu vou mostrar aqui para você a tabelinha do pronome possessivo para você relembrar quais são eles. É um assunto esse que você provavelmente estudou lá no fundamental. O pronome possessivo está relacionado às pessoas do discurso e existem pessoas do discurso no singular e no plural. Essa flexão aqui de singular e de plural se refere às pessoas do discurso, não ao pronome possessivo, ok? Por exemplo, quem nós temos aqui representando a primeira pessoa do singular é o eu e a do plural, nós. Então, quais serão os possessivos representando o eu? O eu, que é o possuidor. Meu, meus, minha e minhas. E o nós, nosso, nossos, nossa, nossas. Presta bem atenção aqui para você não confundir. Voltando. Aqui em cima, nessa coluna da tabela, singular e plural está se referindo à flexão de número da pessoa do discurso. Agora, esse Szinho que aparece aqui entre parênteses já é do pronome. Então, você pode ter um pronome possessivo no plural, se referindo à primeira pessoa do discurso no singular. Para não ficar confuso, imagine bem assim. Eu, primeira pessoa do singular, eu. Quero dizer que um estojo me pertence. Então, eu vou dizer meu estojo, ok? Mas vamos imaginar que eu, primeira pessoa do discurso, quero dizer que 2 estojos me pertencem. Então, eu vou dizer meus estojos. Eu usei o meus no plural para se referir ao objeto possuído, ao elemento possuído. Mas o meu, primeira pessoa, para se referir à pessoa do discurso, que é o eu. Representando o tu, teu, teus, tua, tuas, e o vós, vosso, vossos, vossa, vossas. A terceira pessoa do singular, que é o ele e ela, seus, seus, suas, suas, e o plural, que é o eles, elas, são os mesmos pronomes do singular, ok? Vamos para um exemplo de uma oração para ficar mais fácil você entender. Lembra que flexão de pessoa está ligada ao possuidor e já de gênero e número, a coisa possuída, ao elemento possuído. Então, imagine que um rapaz queira dizer que uma mochila dele já está meio velha, gasta. Como que ele pode dizer essa oração? Minha mochila está bem gasta já. Ok, você entendeu que é o rapaz falando da mochila dele. Observa que o minha aqui está no singular, por causa da mochila, no feminino, por causa da mochila, mas na primeira pessoa, por causa do rapaz. E se fosse uma moça reclamando que a mochila dela, dizendo que a mochila dela está bem gasta? Ela precisaria alterar essa oração aqui? Não. Então, tanto faz um rapaz, alguém do sexo masculino, ou uma moça, alguém do sexo feminino, dizer a mochila. Ambos irão dizer minha mochila, porque o gênero do pronome possessivo está ligado ao elemento possuído, mochila. A pessoa que é primeira, que está relacionada a quem está falando. Por exemplo, se eu estiver falando da mochila que pertence a você, então eu vou dizer sua mochila. Tá aqui o pronome minha. Agora, veja essa segunda oração aqui. A minha mochila está bem gasta já. O que esta segunda oração tem de diferente da primeira?
O pronome possessivo minha continua aqui. Exato. A diferença é só um artigo antes desse pronome possessivo. Agora, o artigo está aqui devido ao pronome possessivo? Não. Todo artigo acompanha um substantivo. Então, o artigo A está aqui devido ao substantivo mochila. Mas o que eu quero mostrar aqui? Que quando temos pronomes possessivos, tanto faz usar ou não artigo antes dele. Eu posso dizer sua casa ou a sua casa, nossa escola ou a nossa escola. As duas orações estarão igualmente corretas. Agora, presta atenção aqui. Você está escrevendo um texto, uma redação, um trabalho, e você precisa usar mais de um pronome possessivo naquele texto ali. Aí você vai ter que escolher se você vai colocar artigo antes desse possessivo em todas as situações que aparecerem ou não colocará artigo, ok? Você tem que manter a uniformidade da sua escolha naquele texto. O que pode acontecer é uma hora você escreveu um texto e nesse texto eu quero usar toda vez artigo antes do possessivo. Daqui a pouco você vai escrever um outro texto e aí você escolhe não colocar mais artigo antes dos possessivos. Pode você alternar nas suas escolhas ao escrever vários textos. Agora, na hora de escrever aí naquele texto você tem que manter a sua escolha. Ou sempre usar ou nunca usar o artigo antes do possessivo. E ambas as escolhas estão igualmente corretas, ok? Vamos voltar um pouquinho na tabela do pronome possessivo. Lá, quando eu falei com você no começo de pronome pessoal, nós temos aqui como representante da segunda pessoa o tu, pronome pessoal, tá? O tu para o singular e o vós para o plural. Mas nós sabemos que na grande maioria do nosso país, na grande maioria das vezes, não se usa tu e vós. O que nós usamos no lugar do tu e do vós na linguagem informal? O você e o vocês. Mas lembrando, o você e o vocês entra no lugar dos pronomes pessoais tu e vós. Mas o você e o vocês são pronomes de tratamento. E na regra dos pronomes de tratamento, qualquer outro pronome que eu usar tem que sair da terceira pessoa. Por exemplo, eu vou me dirigir a você e vou perguntar de uma atividade que você fez. Aí eu vou dizer assim, você encaminhou para mim a sua atividade? Usei o você, que é a segunda pessoa, mas o sua da terceira. Só que aí, então, nós temos que prestar atenção, porque, veja bem, para o você no singular e para o você plural, vocês, eu vou usar quais pronomes possessivos? Seu, seus, sua ou suas, ok? E para o ele, eles, ela, elas, a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse pronome possessivo seu, ele cabe em 6 situações de uso. O você, o vocês, o ele, o eles, o ela e o elas. Imagine que você tenha a seguinte situação. Juca, vírgula. Então, eu estou conversando com o Juca. Eu digo assim, Juca, vi a Ernestina com sua irmã na rua hoje. Observa bem que está aqui o sua. Mas aí o Juca vai pensar assim, espera, ela viu a Ernestina com a irmã de quem? A minha ou a irmã dela? Dessa maneira como a frase está estruturada, provoca uma ambiguidade problemática de interpretação e podendo passar uma informação totalmente oposta ou contrária ou diferente daquilo que se gostaria. Então, como resolver? Tem que tomar cuidado para usar o sua, tem momentos que vai utilizar normalmente, igual se eu falasse, aquele exemplo que eu dei. Fulano, você enviou sua atividade? Não vai dar dupla interpretação, mas nesse caso, sim. Então, você escolhe. De quem é a irmã? É da Ernestina? Então, eu posso dizer, Juca, vi a Ernestina com a irmã dela na rua hoje. Esse dela
está assumindo o papel de possessivo, porque a irmã pertence a Ernestina. O dela aqui é o de, mas o ela dando uma aglutinação de uma ideia possessiva. Mas e se a irmã for do Juca? Eu não posso falar Juca, vi Ernestina com a irmã dele. Não vai parecer que é a irmã do Juca nunca. Então aí nós temos que reestruturar a frase de modo que o que interessa é não aparecer ambiguidade. Então poderia ser assim: Juca, vi sua irmã com a Ernestina na rua hoje. Eu inverto os termos de lugar, porque se eu falo Juca e sua irmã logo na sequência, a irmã é do Juca. E aí a questão do artigo. Eu poderia falar, Juca, vi a sua irmã com a Ernestina na rua hoje. Não faria diferença nenhuma, ok? Vamos ver essa outra situação aqui. Ó, a moça é um elemento de terceira pessoa, eu estou falando dela. Disse ao pai, é dele, estou falando dele, também é um elemento de terceira pessoa. Então, terceira pessoa sim, é do feminino e pai, terceira pessoa do masculino. A moça disse ao pai que sua atitude havia sido grosseira. Sua de quem? Da moça ou do pai? De novo, estou usando dois elementos aqui de terceira pessoa que o pronome sua, empregado dessa maneira, vai provocar ambiguidade. Então, nós temos que fazer uma substituição. Tem que fazer uma substituição de palavra resolve. Porque, ó, moça está no feminino, pai é masculino. Se a atitude grosseira for do pai, a moça disse ao pai que a atitude dele havia sido grosseira. Pronto, nós temos o dele aqui assumindo o papel de posse, que a atitude pertence ao pai. Se a atitude fosse da moça, isso, a moça disse ao pai que a atitude dela havia sido grosseira. Vamos ver uma outra situação. A moça vai dizer agora à mãe que sua atitude havia sido grosseira. Nós não podemos resolver o problema dessa ambiguidade como aqui em cima. Por quê? Primeiro que não dá para saber de novo de quem é que a atitude foi grosseira, se é da moça ou da mãe. Mas por que não dá para substituir igual aqui por uma simples palavrinha? Porque aqui em cima moça é feminino e pai é masculino, mas aqui embaixo moça é feminino e mãe também é feminino. Se eu trocar por um dela aqui, a moça disse à mãe que a atitude dela havia sido grosseira, eu não vou saber do mesmo jeito se é da moça ou da mãe. Então, o que nós precisamos? Reestruturar a frase, escrever de uma outra maneira, porque não tem como desse jeito ficar, senão vai trazer uma possibilidade de interpretação incorreta. Então, uma sugestão. A atitude da mãe havia sido grosseira, disse-lhe a moça. Pronto, resolvido o problema. O importante é não ter ambiguidade, ok? Vamos a uma outra situação. O pronome possessivo, às vezes, pode vir representado por um pronome pessoal oblíquo átono. Não é que o pronome pessoal ele vai passar a ser possessivo, não. Ele continua sendo um pronome pessoal, mas com ideia de posse. Não é algo difícil de acontecer. Vamos ver esse exemplo aqui. A minha irmã se sentou na cadeira e eu lhe penteei os cabelos. Primeiro que a gente tem um pronome possessivo claríssimo aqui, que é o minha, né? Minha irmã é do eu, tá no feminino e no singular, devido ao elemento possuído, que é irmã. E daqui a presença de um artigo que pode ou não ter. Eu poderia dizer que a minha irmã se sentou ou minha irmã se sentou na cadeira. Só que veja bem, a irmã senta na cadeira e eu vou pentear os cabelos de quem? Não é da irmã também? Os cabelos não pertencem à irmã? A minha irmã se sentou na cadeira e eu lhe penteei os cabelos. Então, nós temos aqui o lhe, que é um pronome pessoal oblíquo átono, fazendo às vezes, fazendo a vez, passando a ideia de pronome
possessivo. Quer ver como fica fácil? Tenta substituir esse pronome pessoal oblíquo aqui, lhe, por um daqueles possessivos de substituição do sua, que é o dele, dela. Como é minha irmã, dela. Como vai ficar a frase? O período aqui? A minha irmã se sentou na cadeira e eu penteei os cabelos dela. Observa que apareceu o dela em substituição ao lhe. Se eu falo assim, apertei-lhe a mão dele ou apertei a mão dela. Agora, tem que, para ser um pessoal oblíquo, para passar ideia de posse, tem que ser substituído por um dele ou um dela. Por exemplo, se eu falo assim, sorri-lhe gentilmente, não é posse, porque eu não sorri dela gentilmente, eu sorri para ela. Se eu digo assim, entreguei-lhe um buquê, também não é possessivo. Eu não entreguei um buquê dela, eu entreguei um buquê para ela. Então, para dar ideia de posse, tem que substituir para o dele e para o dela, ok? Então, no resumo, precisamos tomar cuidado com o uso do sua, podemos usar o artigo antes dos possessivos ou não, é opcional, e usar, às vezes, pronome pessoal oblíquo átono com a ideia de posse também é possível em algumas orações. Ficamos por aqui.